Muito bem, gente. Nós temos falado aqui na quarta-feira sobre as crendices dos crentes, né? Toda aquela ideia equivocada sobre vários temas da palavra de Deus. E atualmente nós estamos falando, já há algum tempo, sobre o que é se desviar na fé. E semana passada nós demos 2 exemplos bíblicos que estão lá na segunda carta de Timóteo 4, que são precisamente Demas e João Marcos, e nós falamos um pouquinho sobre como o Senhor tratou dessas vidas e quais são os sinais de que de fato se pode desviar-se da fé. Hoje o que eu queria era mostrar para você como é a religião, como é a vida religiosa de uma pessoa desviada da fé. E eu digo isso porque eu tenho a mais absoluta convicção de que uma vez que nós vivemos num ambiente de igreja misto, né, nós falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, mas nem todos os que estão ouvindo a pregação do Evangelho são de fato pessoas convertidas. Eu quero mostrar para você como que é a religião de um não convertido, como é a religião de um desviado na fé. E eu quero fazer isso com base na segunda carta de Paulo a Timóteo. Na semana passada nós estávamos no capítulo 4, hoje nós estaremos no capítulo 3. Então eu vou pedir para que você abra e deixe aberta a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 9. Ok? Com qual objetivo? Com o objetivo de nós sabermos como é a vida religiosa de uma pessoa desviada da fé. Tá bom? Então vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 9. Todos já localizaram o texto? Então tá bom. Vamos fazer a leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Ok? Nos diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém. Olha só como a palavra de Deus trata esses casos e como nós devemos ter cuidado com isso, pois é algo que caracteriza o tempo em que nós vivemos. Veja, por exemplo, como Paulo começa a sua abordagem no versículo 1. O versículo 1 nos fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos, o que diz o texto? Difíceis. E eu acredito que todos nós concordamos que nós estamos vivendo tempos difíceis, não é? Hoje mesmo, antes de começar, nós estávamos falando sobre a situação política do Brasil, a situação econômica, como essas coisas afetam o nosso dia a dia. O dólar quase a 4,50 sendo vendido em alguns lugares. Há economistas que afirmam que até as eleições vai chegar a R$5. Então são coisas que, muito embora não sejam de natureza moral ou religiosa, são coisas que afetam o dia a dia de cada um de nós. Mas eu quero mostrar para você, textualmente falando, que a Bíblia fala desses tempos difíceis não somente em termos econômicos, não somente em termos assim de como nós vamos viver no nosso dia a dia, mas também em termos de o que as pessoas têm feito em nome da religião. E o apóstolo Paulo vai então, nos versículos que se seguem aqui, de 2 a 5, mostrar como que as pessoas, ainda que não tenham interesse na fé genuína da Bíblia, ainda assim podem
encontrar uma igreja para elas. É claro que se você for procurar assim, você nunca vai ver, por exemplo, a Igreja Evangélica dos Desviados. Não tem uma igreja com esse nome. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que pessoas que não têm apego à palavra de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo podem estar também vivendo uma vida religiosa. Porque nem toda religião está correta. Então o que eu gostaria de mostrar para você é que não é simplesmente uma questão de nós identificarmos seitas e heresias, ou você perguntar assim, igreja tal está certa? A igreja tal está certa? A igreja tal está certa? Mas é para que você foque na conduta das pessoas. Porque pode ser que existam pessoas que professem uma conduta como esse texto está descrevendo para nós, frequentando igrejas verdadeiras, frequentando igrejas bíblicas, igrejas sérias. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que os tempos difíceis, porque nós estaremos vivendo uma época onde as pessoas, em termos religiosos, abraçam condutas que não são aquelas que são próprias de quem segue a palavra de Deus, tá bom? Então esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. Nós vamos falar ainda sobre os desviados da fé e vamos falar como eles encaram a questão da religião, tá certo? Aí eu digo para você uma coisa, é fácil de identificar essas pessoas? Será que é fácil nós identificarmos uma pessoa que está desviada da fé? Aqui, entre nós. E a gente olhar ao redor e falar assim, esse aqui tem cara de desviado. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira com você, né? É lógico que você não vai olhar à torta e à direita e vai falar, esse aqui tem cara, esse aqui não tem cara. A questão não é ter cara, a questão é ter conduta. E observe como o apóstolo Paulo trata disso. Eu vou começar então falando dos versículos de 1 a 5. Depois dos versículos de 6 a 9, Paulo vai descrever a conduta deles do 1 ao 5. Depois Paulo vai descrever o porquê que eles são tão perigosos do 6 ao 9. Eles são perigosos, meus irmãos, a tal ponto de, olha só o que Paulo fala em 3:5. Depois de descrever ali, terminar de descrever a conduta deles, olha o que Paulo vai dizer no finalzinho do versículo 5. Foge também destes. Você viu aí que está escrito isso? Foge também destes. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas com as quais nós não podemos de forma alguma manter contato próximo. Foge dessas pessoas. Então elas são fáceis de identificar. Nós temos que estar atentos em relação ao que elas estão vivendo. E pela palavra de Deus, admoestá-las para que elas mudem de vida. Isso pode valer para alguma pessoa que você conhece, isso pode valer para alguém que você tenha percebido esse tipo de coisa. Então é por isso que nós estamos falando de um assunto muito importante, viu, irmãos? Porque reino de Deus é assim. Jesus Cristo declarou, quem não é por mim, é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não tem meio termo. Não existem pessoas que estão em cima do muro da fé. Ou você está com Cristo ou você não está. Tá certo? Dito isso então, meus irmãos, vamos tentar passar por esses versículos, e aí, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa a perguntar ou a colocar, pode me interromper à vontade para fazer isso, tá bom? Vamos falar então primeiro da conduta religiosa dessas pessoas, versículos de 1 a 5. Por que o apóstolo Paulo então nos está falando que os últimos dias serão marcados por serem tempos difíceis? Até uma pergunta, nós já estamos vivendo nesse ponto que o apóstolo Paulo está falando de últimos dias? É o tempo de agora? Paulo está falando de algo que vem ou de algo que já está acontecendo? Teologicamente falando, meus irmãos, nós já estamos vivendo nesses últimos dias, tá? Por quê? Porque últimos dias é como a Bíblia chama o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. A partir do momento em que Cristo subiu aos céus, começou esse tempo que a Bíblia chama de últimos dias. Nós estamos esperando pela volta de Cristo. Então, de fato, estamos vivendo os últimos dias dessa era onde o pecado ainda existe no mundo, antes da purificação do novo céu, da nova terra e da purificação das nossas vidas. Esse tempo a Bíblia chama de últimos dias. Então, o que está acontecendo é para que nós entendamos que se refere ao tempo de agora, tá? O apóstolo Paulo está falando isso. Desculpa. Por que os tempos serão difíceis?
Olha a explicação que Paulo dá no versículo 2. Porque os homens serão. Então observe que a dificuldade desse tempo está relacionada justamente com a conduta do ser humano. Nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos, porque os homens têm condutas que não são condutas aprovadas pela palavra de Deus. Porque existem pessoas, existem seres humanos, homens, mulheres, com condutas que dificultam o trabalho da igreja. E eu quero dizer isso a você, porque certamente você já deve ter ouvido alguma coisa do tipo assim: eu não frequento a igreja tal por causa do fulano de tal que frequenta lá. Vocês já ouviram isso? Alguém falando isso? Eu não vou na igreja tal porque tem um fulano lá que é mentiroso, que é isso, que é aquilo, que é tudo de ruim, ou que, se ainda que não seja tudo de ruim, é porque eu não gosto dele mesmo, então lá eu não vou. Meus irmãos, isso é muito difícil para a igreja. Porque quando você fala um negócio desse, é como se você estivesse dizendo assim: se você está no mesmo lugar que o fulano de tal que não presta, então o que eu posso dizer a respeito de você? Se você está no mesmo lugar que uma pessoa que não presta, então você presta? A generalização é perigosa, e é isso que as pessoas têm feito da igreja. Eu digo isso porque ser o que eu sou me causa algum tipo de constrangimento. Tem horas que as pessoas, eu estou preenchendo um cadastro, alguma coisa, daí as pessoas perguntam: e o que o senhor faz, senhor João? Aí eu digo: eu sou pastor. Aí às vezes as pessoas falam: nossa, mas o senhor é só pastor ou o senhor trabalha também? Quer dizer, é como se não fosse algo que é levado em conta, o emprego, como ser um empresário, ser um vendedor, ser alguma coisa, um advogado, alguma coisa assim. Então você já está no descrédito. E as pessoas hoje em dia não gostam muito da ideia da figura do pastor, né? Por quê? Porque o que você vê os pastores fazendo por aí? Pode falar mal, viu, gente? Não tem problema, não. Está gravando só eu, está gravando você. O que os pastores fazem hoje em dia que fazem com que as pessoas não gostem muito de pastor? Testemunho. Tem pastor que está ensinando errado a igreja dele para ele poder enriquecer. Tem pastor ensinando errado a palavra de Deus. Tem pastor explorando fiéis. Tem pastor fazendo um monte de coisa. Então, a gente pega esse contexto maior e a gente fala: nossa, os pastores fazem isso, né? Então, todo pastor é sem vergonha, todo pastor é ladrão, e todo crente que segue pastor é burro. É isso que as pessoas falam. Nós vivemos tempos difíceis porque a igreja tem sido atacada assim a partir do tempo em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Antes disso não tinha esse problema, agora tem. Então, isso prejudica o nosso trabalho. Nós somos uma igreja séria e, pelo fato de sermos sérios, nós não gostamos quando as pessoas falam isso. Não, aqui não tem esse negócio não. Mas as pessoas, não, mas você não é evangélico? Os evangélicos só querem saber de dinheiro e são pessoas bitoladas que pensam errado, que falam errado. Eu não quero isso para mim. Tem pessoas que pensam dessa forma. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que os tempos serão difíceis, porque os homens, vejam, como é que os homens são? O problema da dificuldade é o homem. Eu quero que você foque nisso. Quando a Bíblia fala de tempos difíceis, a Bíblia coloca isso sobre o homem. O homem é a grande razão pela qual as coisas são difíceis. O ser humano. E eu digo isso porque você é um ser humano, não é? Ou você é um alienígena disfarçado aqui entre nós? Não, você é um ser humano. Então, esse texto aqui está falando sobre seres humanos, ou seja, sobre nós. E olha só o que os homens serão nesse tempo chamado de últimos dias. Paulo tem uma lista de coisas aqui, viu, meus irmãos? É lógico que são várias palavras, todas elas têm, obviamente, uma ideia em comum, mas eu só queria que os irmãos percebessem como que essa lista de Paulo é uma lista interessante. Porque os homens serão, versículo 2 começa a listar. Qual é a primeira característica que aparece aí? Os homens serão egoístas. Você conhece algum homem egoísta? Conhece? Então, mas além disso, olha só o que eles são: avarentos. Sabe o que é uma pessoa avarenta? Sabe o que é uma pessoa avarenta, não? o sinal do avarento é esse aqui, né? É mão fechada, pessoa que regula dinheiro, pessoa que vive para o dinheiro, que tem amor ao dinheiro. Aí tem uma palavra mais difícil aqui. Além de egoístas e avarentos, eles são
Jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? Isso é mais difícil, né? Jactancioso é aquele que exprime as suas jactâncias. Expliquei bem? Jactancioso, jactância, né? Mas o que é jactância? Jactância é desejo. Jactância é inclinação, é vontade. São pessoas que são egoístas porque elas seguram o poder aquisitivo delas para as coisas que importam, mas elas liberam o poder aquisitivo delas para realizar os seus próprios desejos. Então nós não gastamos dinheiro para fazer alguma coisa boa para alguém, mas nós gastamos dinheiro para utilizar em alguma coisa que eu queira. Isso, eu estou tentando, fazendo uma linha aqui que une todas essas características. Então, além de jactanciosos, eles são arrogantes, eles são blasfemadores, e aí no meio de toda essa desgraça, Paulo também vai colocar que eles são desobedientes aos pais. Olha que coisa. Depois disso, ingratos, irreverentes, e a lista vai. Por que o apóstolo Paulo descreve os homens desse jeito? Bom, a pergunta é a seguinte: toda vez que a gente pensa no ser humano, e é isso que no nosso mundo hoje as pessoas têm tentado colocar, tem-se a figura do ser humano como uma pessoa boa. Nós somos bons por natureza, nós somos pessoas que são prejudicadas por causa da sociedade. Nós somos o reflexo do ambiente onde nós vivemos. Então, se nós vivemos num ambiente bom, nós seremos bons. Se nós vivemos num ambiente mau, nós seremos maus. Meus irmãos, Paulo está derrubando essa lógica aqui. Porque observe como as pessoas fazem. Elas costumam dizer que é o lugar onde você está que determina quem você vai ser. Então, para elas, é normal que uma pessoa que tenha nascido numa favela seja um bandido, um criminoso, um usuário de droga. Por quê? Porque nasceu na favela. As pessoas dizem, tá vendo? A pessoa é assim porque esse é o ambiente onde ela vive. Eu pergunto para você, isso está certo? É certo pensar isso? Então eu vou tentar mostrar para você como não está certo, usando o exemplo contrário. Uma pessoa que nasceu na igreja vai ser crente necessariamente? Todo filho de crente, crentinho é? Tem um pastor presbiteriano chamado Jader Borges, que ele costuma falar assim, filho de crente, cretino é. Porque essa é uma das realidades que a gente percebe no nosso tempo. A gente tem a fé, mas não necessariamente quer dizer que os nossos filhos também terão. E é uma realidade que nós temos que admitir, porque às vezes a gente pensa que os nossos filhos estão dentro da fé, mas eles não estão. E é preciso ser claro, meus irmãos, com relação a isso. Nós vivemos tempos onde isso está acontecendo. Não pense que só porque você, né, pai, mãe, avô, avó, tem e segue a fé em Jesus Cristo, que os seus filhos seguirão necessariamente também. Se não tem seguido, é hora de acordar e é hora de mudar o jogo. É hora de agir em relação a isso, é hora de se preocupar com isso. Mas basicamente, irmãos, toda essa lista de características ruins que os homens serão, são sintetizadas nas últimas afirmações dos versículos 4 e 5. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que os homens serão, entre outras palavras, 3, 4, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E outro detalhe, versículo 5 fala assim, que eles têm forma de piedade. Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer com tem forma de piedade? Eles têm cara de crente. Eu pergunto para você, como é que uma pessoa egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante e papapá pode parecer crente? Como assim? Como pode? Alguma ideia, irmãos? Como é que uma pessoa que pode parecer, que é tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, pode ter forma de piedade? Oi? Explique um pouquinho mais, seu Nelson, por favor. Sim. O que tem eles? Eles têm aparência de bons, mas na verdade não são.
parecem realmente como crentes, mas o coração deles não é como crente. E assim, eles expressam a maldade de uma forma que você não percebe, através de avareza, através de murmuração. Então, aparentemente somos crentes, mas assim, por trás disso aí tem murmuração, tem aparência, maledicência, e a gente não está o tempo inteiro com eles para notar essas situações que eles criam. Então, aparentemente são crentes, mas que pecaram de coração. Oi? Que pecaram de coração. Eu acho que vocês estão pegando a ideia. Oi? Sim. Comentário da parte de cima. Explique-nos. Eu acho que todas essas colocações são colocações que pegam exatamente o que o apóstolo Paulo está falando. O foco dessas pessoas que vivem dessa forma que ele está apontando, mas que não são aquilo que aparentam, é porque elas disfarçam o comportamento interno delas com outras coisas. Que tipo de coisas elas fariam? Irmãos, às vezes, e aqui eu acho interessante que você pense nisso, porque pode parecer que nós estamos fazendo um julgamento que é totalmente irresponsável. Pode ser que a gente esteja falando de coisas que a gente não tem competência para saber e para conhecer das pessoas. Eu entendo que isso é um risco que nós corremos, mas entenda, quem está falando essas palavras aqui era o apóstolo Paulo, não era Jesus. E o que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo era um ser humano também. O ser humano é onipresente como Deus? Não é difícil responder essa pergunta, né, gente? Deus sabe todas as coisas. O homem sabe todas as coisas? Sim ou não? Não. O homem pode ver o coração como Deus pode? Não. Mas como é que o apóstolo Paulo, então, pode ter tanta certeza que essas pessoas que agem dessa forma tem forma de piedade, parece crente? Como é que para o apóstolo Paulo essas coisas eram tão claras assim? Será que é porque ele tinha um dom que nós não temos, por exemplo? Uma coisa que permitia a ele olhar através das aparências e falar assim, esse aí, cuidado com esse aí, viu? Porque é isso que ele fala no versículo 5, irmãos. Olha aqui, foge também dessas pessoas, foge. Eu também acho que não. Eu também acho que o apóstolo Paulo não era alguém super poderoso e por isso ele poderia escrever essas coisas tranquilamente. Não. Então nós temos que ter uma outra explicação, meus irmãos. E essa explicação é algo que tem que explicar, obviamente, se é uma explicação, tem que explicar, mas tem que mostrar por que para Paulo isso era tão óbvio e por que para nós também precisa ser. Muito bem. Paulo vai nos dar, meus irmãos, a explicação de como isso é possível nos versículos de 6 a 9, tá bom? Mas antes disso, Paulo dá uma dica. Paulo faz o seguinte, Paulo escreve no versículo 5, em relação a essas pessoas, olha só o que ele fala no versículo 5. Forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe o que isso significa? Significa que nem toda pessoa que professa para si uma religião tem a religião dela como algo que transforma comportamento.
Nem todas as pessoas que gostam da igreja são pessoas preocupadas com a transformação da conduta que elas têm. E por que nós dizemos isso? Porque a palavra de Deus é muito clara em apresentar para nós ao Senhor, como aquele que determina a maneira que as coisas devem ser. Então, se Deus é Senhor e a sua palavra é a nossa regra de fé e prática, ela deve guiar o nosso comportamento e a nossa vida, meus irmãos. E ter cara de crente sem ser tem a ver com isso. Tem a ver com você focar não no comportamento. Tem a ver com você focar não na transformação, mas na aparência. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem pessoas que estão frequentando as igrejas verdadeiras ou criando para si igrejas falsas, focando na situação de que a palavra de Deus faz tudo, menos transformar o nosso caráter. Então, como que essa igreja vai ser na prática? Ela vai ser uma igreja que aceita todo tipo de ensinamento, com exceção àqueles que te forçam a transformar alguma atitude que você tenha. E que talvez você não ache necessário mudar nesse ponto. Meus irmãos, quando nós colocamos restrições ao poder transformador de Deus na nossa vida, nós estamos caminhando para uma religiosidade falsa. E eu quero mostrar isso para você com outro texto de Paulo. O texto fala assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe, quando Paulo usa essa palavra poder, Paulo sempre está falando do Evangelho. Quer ver só? Volte lá para Romanos 1,16, e eu queria que alguém lesse para mim, por gentileza, Romanos 1,16. Essa palavra, a palavra poder, aparece em Romanos 1,16. E eu queria que você visse o que Paulo pensava sobre poder. Quando ele usava esse termo nas suas cartas, a que ele está associando o poder? Quando a gente pensa no poder de Deus, né, nas coisas que Deus pode fazer, Paulo sempre tem uma aplicação muito interessante para o poder de Deus. Romanos 1,16. O que diz Romanos 1,16? Quem achou, leia para nós. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? O que o Evangelho é? O poder de Deus, para quê? Para salvação. Percebeu? Para Paulo, poder de Deus é aquele atributo que Deus tem, que é capaz de salvar pessoas. Então, quando alguém tem forma de piedade, negando a Deus poder, o que essa pessoa quer? Ela quer adotar um sistema de pensamento na sua vida que exclua completamente a salvação. E parece estranho isso, irmãos, porque para um cristão, vir a uma igreja sem a consciência de que você precisa ser salvo é um contrassenso. Mas creia, essa é a mentalidade de muitas pessoas por aí. A igreja não serve para a salvação. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, viu, de que igreja você é? Eu falo, Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela não é igual às outras, não? Eu digo, claro que não, é muito diferente. Não, gente, mas igreja é tudo igual. Igreja serve para quê? Serve para que o homem aprenda a ser correto na sociedade. Esse é o papel da igreja. A igreja ensina as pessoas a serem morais. Se você está numa igreja, você vai aprender a ter um comportamento diferenciado. Não importa a religião sua. É isso que as pessoas pensam, meus irmãos. Mas não é isso que a Bíblia pensa. Porque a salvação não é uma ajeitada. A salvação não é você pegar uma pessoa que está suja e dar um banho nela, simplesmente. Porque você sabe, porque você toma banho todo dia, imagino eu, até mesmo no frio, né? Coisa de brasileiro. Mas, se você toma banho hoje, amanhã você vai precisar de banho de novo, não vai? E amanhã, e depois de amanhã, de novo, não é? Então, a atitude de limpar tem que ser uma atitude constante, tem que ser uma atitude recorrente na nossa vida, não é uma vez só. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Poder, meus irmãos, é como o apóstolo Paulo chama o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o Evangelho. Então, se você quer a comunhão de uma igreja, mas não quer salvação, você é um sério candidato a ser uma pessoa que parece crente, mas não é. Então coloque isso na sua cabeça. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis. Por quê? Porque as pessoas até gostam da igreja, mas elas não querem salvação. Elas acham que elas não precisam de salvação.
É por isso que vai ser difícil, viu, irmãos? Porque nós estaremos pregando sobre salvação. E eu quero dizer para você uma coisa: quando você insiste no tema de salvação e a pessoa acha que ela não precisa ouvir sobre salvação, o que você acha que ela vai fazer? Ela vai procurar os outros membros da igreja e vai falar assim: viu, esse pastor só sabe falar sobre isso? Só sobre salvação? Não tem outra coisa para falar? Irmãos, não pensem que isso é uma coisa absurda, não. É exatamente o que o apóstolo Paulo está falando dos versículos de 6 a 9. Mas antes da gente ir para eles, eu quero mostrar para você o quadro que Paulo está apresentando do 1 ao 5. Ficou claro? Ficou claro? Por que nós estaremos vivendo então em tempos difíceis? Porque os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, terão forma apenas de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, procuram uma igreja sem, contudo, atentar para a sua necessidade de salvação. E olha, irmãos, uma outra frase bem comum, que eu acredito que a Bíblia é extremamente contrária, é aquela frase assim: nossa, aquele fulano de tal, ele é tão bom, mas ele é tão bom que só falta ser crente para ele. Olha, ele é tão bom, ele faz tudo tão certinho, a única coisa que falta para ele é ele se converter. É como se ele fosse um grande bolo e Jesus fosse a cerejinha do bolo. Gente, isso não existe não, viu? Isso não existe. E eu quero tentar mostrar isso para você. Com relação a esses primeiros versículos, estamos bem? Tudo certinho? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, pode falar. Então vejam, irmãos, na sua opinião, nós estamos vivendo tempos difíceis? Sim ou não? Se você está interpretando corretamente o seu tempo, você vai dizer sim. Por quê? Por causa dos homens, ser humano. Esqueça a economia, até porque a economia é um reflexo dos seres humanos que a controlam, não é? Então, foque o seu problema todo no ser humano quando você tiver aí a explicação pela qual nós estamos vivendo tempos difíceis. Ok? Bom, dos versículos de 6 a 9, então, nós vamos perceber como essas pessoas fazem para ter forma de piedade sem, de fato, colocar o poder nas mãos de Deus. Que tipo de pessoa elas são, a gente já viu. Agora, o que elas fazem? Meus irmãos, olha só o que Paulo vai nos explicar. Versículo 6 começa a falar sobre isso, e eu acredito que o versículo 6 é justamente o ponto-chave da explicação de Paulo. O versículo 6 fala assim, ó: entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Percebeu como que é a atuação deles? Eles fazem tudo sorrateiramente. Sabe o que é ser sorrateiro? O que é ser sorrateiro? É aquela pessoa que anda de maneira silenciosa para não ser capturada. O andar sorrateiro é um andar preocupado com não ser descoberto. E essas pessoas, diz o apóstolo Paulo, penetram sorrateiramente nas casas, e o que eles conseguem cativar? Você mesmo vai ler para mim. No versículo 6, esses homens conseguem cativar quem? Mulherinhas sobrecarregadas de quê? De pecado. Conduzidas de várias paixões. Ou seja, qual é o foco de atuação dessas pessoas na igreja? Fazer tudo escondido, junto com quem? Percebeu? Porque parece aqui, irmãos, que a gente está falando de pessoas que têm algum tipo de problema na área sexual, né? Mas não é, a questão não é essa. O que o apóstolo Paulo está falando é que existem pessoas que têm pecados secretos. Existem pessoas que não são abertas quanto ao pecado que elas têm, porque elas estão totalmente envolvidas com eles. Então, o que essas pessoas que parecem crentes e não são fazem? Vão sorrateiramente até elas e promovem o pecado secretamente ali. São as pessoas que vão ensinar as que estão cativadas por algum tipo de prática pecaminosa a continuarem e a se afundarem nessas práticas. São pessoas que, em vez de promover santidade, fazem o quê? Promovem a desonra do corpo,
promovem a desonra da mente. São pessoas que, quando estão nas suas casas ou nas casas dos outros, promovem situações nas quais o pecado será verificado como prática. Detalhe na palavra, meus irmãos: sorrateiramente. Isso não é uma coisa que todo mundo vai saber. Mas o apóstolo Paulo sabia. Eu acredito que ele sabia, porque, como vocês disseram, ele era um cara experiente, ele viveu isso, ele passou por isso. Mas principalmente, meus irmãos, porque é assim que o diabo faz. Você acha que o diabo vai colocar alguma tentação na nossa mente que não tenha cara de coisa boa? O diabo é assim. A Bíblia descreve como sorrateiro também. A Bíblia descreve como astuto. Então ele mostra as coisas para nós com uma cara boa. Então, ele não vai colocar exatamente o que é o pecado, mas ele vai colocar o pecado como uma oferta de coisa boa, como por exemplo, vem aqui ser feliz. Vem aqui experimentar a maior alegria da sua vida. Vem aqui conhecer uma coisa que você nunca conheceu antes. Irmãos, percebam o que essas pessoas que tornam a vida difícil e que têm forma de piedade sem atribuir poder ao Senhor, é exatamente isso que essas pessoas estão envolvidas, é exatamente a prática delas. Elas estão ali, procurando quem são as pessoas que podem sustentar esse estilo de vida dela. É por isso que quando você repreende alguma pessoa na igreja, você pode perceber duas reações possíveis. Ou ela vai aceitar o que você tem a dizer e vai falar assim, humildemente, olha, é verdade, o senhor está certo, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Ou então ela vai falar, viu, mas você não vai falar com o outro fulano? Você não sabe o que o outro fulano faz? Sabe o que essas pessoas estão colocando na cabeça dos outros? Que o pecado não é uma coisa tão séria assim. E que se todo mundo erra, nós temos que errar sendo honesto. As pessoas dizem, todo mundo é hipócrita, porque todo mundo erra, mas ninguém mostra. Eu estou mostrando, ó, tá aqui, ó. Irmãos, isso é tática velha. O apóstolo Paulo já está denunciando aqui para nós. Quando o assunto é pecado, a questão não é ser honesto ou não ser honesto. Ou você acha que Deus não sabe dos nossos pecados? É claro que Ele sabe. Mas o que Ele quer ver de nós? Ele quer ver uma atitude que seja algo relacionado à nossa transformação. Por isso que a gente procura o Evangelho. Eu procuro a igreja para que eu me fortaleça na luta contra o pecado. Que é diária, que é constante, que é mental, que é interna. Tá? Tem a ver com o coração. Mas o que essas pessoas fazem? Elas vão sorrateiramente atrás das outras e, em vez de promover santidade, elas promovem justamente o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, foge dessas pessoas. Porque elas estão procurando companheiros de jornada. Elas estão procurando cúmplices, para que quando elas caírem, elas caiam junto com outras. Elas nunca estão sozinhas nessas. E é exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz. E olha uma outra coisa que ele diz, o versículo 7 fala assim, que aprendem sempre. Ou seja, eles estão na igreja, eles estão ouvindo, eles sabem a palavra, mas olha o que continua o versículo falando. Eles aprendem sempre, só que jamais eles podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha como Paulo é enfático. Jamais. Jamais. Quando você tem pessoas que agem desse modo sorrateiro, tenha certeza absoluta, elas não conhecem a verdade, não querem conhecer, e elas resistem bravamente a tudo aquilo que é verdadeiro segundo a palavra de Deus. É o que o versículo 8 fala. Do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Aí você pode perguntar, mas quem que é Janes e Jambres? E aí eu vou explicar para você. Janes e Jambres, se você for procurar a história deles na Bíblia, porque está falando aqui que eles resistiram a Moisés, né? Então se você for procurar esses dois nomes lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você não vai achar. Tá bom? Mas, o que você vai achar? Você vai achar aquela história onde Moisés chega até Faraó e, para provar que Deus estava com ele, Moisés faz uma série de milagres. Por exemplo, Moisés pega uma vara, joga no chão, ela vira uma cobra. Aí, os feiticeiros de Faraó fazem a mesma coisa.
Segundo a tradição judaica que Paulo estava citando no versículo 8, Janes e Jambres foram nomes atribuídos a esses magos de Faraó que fizeram e reproduziram as mesmas coisas que Moisés fez. Por quê? Porque quando os feiticeiros conseguiram fazer as mesmas coisas que Moisés, Faraó disse: está vendo? Não é só você que consegue, eu também consigo. Então, ele usou isso para dizer que a palavra de Moisés não era fidedigna. Repito, Janes e Jambres não são os nomes reais deles, mas foram nomes inventados pela tradição quando se contava aquela história. Atribuíram 2 nomes. Então Paulo evoca esses 2 nomes para dizer: assim como no passado Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses homens que tornam a nossa vida difícil hoje resistem à verdade do mesmo jeito. Por quê? Olha o que ele diz: são homens de todo, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Uma pessoa que faz isso, meus irmãos, não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa inocente, não é uma pessoa que desconhece a verdade. Muito pelo contrário, ela sabe da verdade, mas ela decidiu se posicionar contra a verdade. Então ela impede a progressão da verdade a partir desses atos sorrateiros de promoção do pecado. Irmãos, as pessoas cativam e são cativadas pela fraqueza delas. Nós temos que saber disso. E olha como as coisas funcionam. Se eu, por exemplo, souber uma coisa a seu respeito que ninguém sabe, mas que vai detonar com a sua vida, você está na minha mão. Se eu tiver mal intencionado, eu vou fazer de tudo para que você faça sempre aquilo que eu quiser, em troca de eu contar, ou melhor, de eu não contar aquilo que eu sei a seu respeito. É assim que esses homens agem. É assim que esses homens manipulam as pessoas. Promovem o pecado com a condição de ser sempre uma coisa secreta. E eu acredito que essas pessoas estão aí. Os líderes, meus irmãos, são assim, alguns deles. Alguns deles abrem igrejas para si. Tem muitos seguidores. E sabe por que tem seguidores? Porque as pessoas que se posicionam dessa forma são pessoas que não querem corrigir-se. Então você já imaginou que legal se você estivesse no meio de um povo que, mesmo estando numa igreja verdadeira, que aprende sempre a palavra, está ali perto de pessoas que não querem se corrigir também e se proteger ali? As pessoas fazem isso. E se fazem isso, a disposição delas não é uma disposição de ignorância, mas é uma posição extremamente consciente daquilo que elas estão fazendo. Agora, como é que Paulo termina isso, meus irmãos? Já que vocês não estão falando nada, então eu estou indo, tá? Quem quiser falar, pode falar. Mas, como que isso vai terminar? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. Quem puder ler para mim, só essa primeira frasezinha do versículo 9, leia para a gente, por favor. De novo. Palavra de Deus. Eles não irão avante. E por que não? Olha só. Porque a sua insensatez será a todos o quê? Evidente. Em outras palavras, porque o que elas estão fazendo vai aparecer. Vai aparecer. E, meus irmãos, vai aparecer porque Deus é justo, porque Deus é soberano e porque Ele é dono da igreja. É por isso que vai aparecer. Aí eu pergunto para você, como você acha que vai aparecer? Você tem uma ideia, assim, de como que essas pessoas serão denunciadas? Você tem ideia de como que vai aparecer? Alguma ideia, irmãos? Não? Então eu vou dizer para você, sabe como é que vai aparecer? Olha o que Paulo diz no versículo 10. A gente não leu, né? É verdade. Mas olha o que Paulo diz no versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo usa qual das palavrinhas todas aí que aparecem no versículo 10? Qual é a primeira, meus irmãos?
sino. Ou seja, você sabe por que essas pessoas querem tanto calar a voz da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus as expõe. Repare, a maneira de Deus trabalhar nos nossos corações é muito interessante. Eu não preciso citar você pelo nome para você saber que aquilo que foi falado é para você. A única coisa que eu preciso é, pela palavra, expor algum tipo de conduta proibida, que muito embora eu não saiba, você sabe quais são as condutas proibidas pela palavra de Deus que você tem. Você já imaginou se um dia o tema do estudo for a conduta proibida pela palavra de Deus que eu tenho? Eu vou me sentir atingido. E é exatamente isso que acontece na igreja que ama a palavra de Deus. Nós vamos denunciar as cores do pecado e vamos exortar as pessoas a se arrependerem. Agora, você acha que uma pessoa dessa quer uma exposição? Ainda que não seja citado o nome dela, mas você acha que para ela é interessante que apareça? Mas é por isso que, meus irmãos, o texto nos fala, eles não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um chamado ao arrependimento e à conversão. É só você pensar, a quem interessa que não se pregue sobre pecado? Que tipo de pessoa não quer que fale sobre pecado na igreja? Pensa. Quem? Que tipo de pessoa? Que conduta? Então é isso que o apóstolo Paulo está colocando nesses textos. Essas pessoas, pela conduta delas, têm o objetivo de lutar contra o ministério da palavra. É aquele caso de Alexandre Latoeiro que a gente falou semana passada, que está aqui em 4,14. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de pessoas que já se definiram. A verdade existe, mas eu não confio, eu não quero. Então eu vou atrapalhar as pessoas que estão buscando a verdade. O atrapalhar é justamente o que faz de você uma pessoa que jamais vai chegar ao conhecimento da fé. Quando você luta contra, você não é uma pessoa que teme ao Senhor. Por que não? Porque o seu conceito de piedade é diferente. Veja, por exemplo, Paulo fala de forma de piedade em 3,5, né? Aí em 3,12, olha o que Paulo vai falar. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí alguém perguntaria, tá, mas existe um outro jeito de viver piedosamente que não seja em Cristo Jesus? Não. Forma de piedade. Isso tem. Então, o que Paulo está contrapondo aqui é, existem as pessoas que têm forma de piedade e existem as pessoas que vivem piedosamente em Cristo Jesus. Qual que é a diferença entre as duas? Cristo está numa conduta e não está na outra. Cristo está na conduta que foi transformada, purificada. Cristo não está na que não foi. Simples assim, não é, irmãos? E é o que o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, ó, fique atento, porque desses homens a gente tem que fugir. Então, se você perceber que tem alguém querendo passar a conversa no você, foge. Porque essas pessoas estão mal intencionadas. Se por acaso alguém sorrateiramente chegar para você e tentar conduzir você para longe do caminho da santificação, tentar impedir você de progredir na verdade, foge. Essa pessoa está mal intencionada. É o que diz a palavra de Deus. É sorrateiro, viu, irmãos? Isso não vai acontecer na escola dominical. A pessoa não vai levantar a mão assim, num momento público, igual nós estamos aqui, e vai tentar falar alguma coisa que vá contra a palavra de Deus. Não, sabe o que ela vai fazer? Ela vai sorrateiramente procurar você. Aqui não vai acontecer nada, mas você saiu daqui, a pessoa vai procurar você, a pessoa vai atrás de você, a pessoa vai lá e... Viu? Mas e aquele negócio lá de falar sobre pecado, você concorda com aquilo? Você entende? É assim que funciona. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo. Cuidado, foge dessas pessoas. Elas não são bem intencionadas. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, o que eu espero que hoje nós saiamos assim, uma ideia bem clara e bem concluída sobre o que a palavra de Deus nos ensinou. Estar numa igreja é um passo importante, mas não é total. Porque nós precisamos então agora provar ao Senhor que nós estamos comprometidos com a palavra dele no seguinte aspecto: nós queremos transformação. Então, eu espero que isso sirva para que você mesmo possa avaliar, não só você, mas também as pessoas que estão próximas aí ao seu contexto,
para que você mesmo possa puxar esse assunto. Olha, o que nós queremos? Qual é o nosso alvo em estar na igreja? A gente quer aperfeiçoamento da nossa vida? A gente quer santificação? A gente quer melhorar gradativamente? Ou a gente quer simplesmente viver uma aparência? Porque eu não posso julgar o coração de ninguém, mas a palavra de Deus faz isso, porque ela é espada de 2 gumes. Ela é eficaz. Então ela revela. Ela vai separar a verdade da mentira. E ela faz isso, irmãos. Tudo que eu gostaria é que você ficasse bem certo de que essa deve ser a melhor conduta que nós devemos adotar. Se proteja e busque a verdade. Se qualquer coisa acontecer para desviar você da verdade, essa coisa vai acontecer de modo sorrateiro. Não vai ser uma coisa pública. Não vai ser uma coisa que eu estou falando, ou alguém está falando, e aí tem uma oposição ali e tal. Não é assim que funciona. Você vai perceber isso bem devagar, bem nos bastidores, tá bom? Ficou claro isso, meus irmãos? Então, qual é a melhor conduta para nós nesse sentido? Sejamos claros. E como é que nós vivemos de forma clara? Primeiro, viva na luz. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Ame a palavra. Permita que ela fale com você. Permita que ela ensine você. E permita que ela transforme você. Não resista a isso. Deus quer nos transformar. Deus quer colocar diante de nós ideais que são os dele, que são mais altos do que os nossos. O objetivo de Deus não é nos tornar mais felizes agora. O objetivo de Deus é nos reconciliar com ele, para que nós vivamos eternamente com ele. Esse é o objetivo de Deus. Agora, existem pessoas que podem conviver conosco que não estarão comprometidas com esse objetivo. O que nós devemos fazer com elas? Versículos 3:5, né? Versículo 5 do capítulo 3. Foge. Saia correndo. Tá bom? Nós estamos falando isso porque nós sabemos que existem descrentes. Nós sabemos que existem pessoas que não creem. Mas o que o apóstolo Paulo parece estar sugerindo para nós aqui é que você pode dividir os descrentes em 2 grupos. Os descrentes que podem se converter e os que não podem se converter. Os que não podem se converter são os que atrapalham as pessoas a seguir o caminho da verdade. Porque tem descrente que ele não concorda com a gente no momento, mas vai chegar uma hora em que Deus vai abrir os olhos dele e ele vai aceitar. Agora vai ter um que, além de não aceitar, ainda impede a gente de continuar seguindo a verdade. Nossa, isso é duro? É, mas olha o que diz em 3:7. Que aprendem sempre e... O que diz o texto? Jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tá vendo só? Então, o assunto é sério, viu, irmãos? É muito sério. Antes que você chegue ao nível de ser uma pessoa que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, vamos abrir os nossos olhos e vamos nos proteger, para que nós vivamos uma vida não de aparência, mas que glorifique ao Senhor. Amém? Muito bem.